pessoal, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. Então, ó, antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque eu sei que você vai esquecer. Porque, cara, o conteúdo desse vídeo tá fenomenal, tá sensacional. E assim, tá muito difícil trazer vídeo, muito difícil trazer conteúdo. Por quê? Porque muitas pessoas não querem crescer no conhecimento. Muitas pessoas têm eu sempre digo assim, nós temos a Bíblia como base para nossa fé, mas muitas pessoas pegaram influenciadores, pessoas de internet e pegaram elas como Bíblia, né? Então, assim, eu vou escutar o que você fala, mas eu vou pesquisar, eu vou esperar o cara que eu gosto abrir uma caixinha de pergunta, e quando ele abrir uma caixinha de pergunta, eu vou perguntar aquilo que você falou, e se ele responder igual, eu concordo com você. Se ele responder diferente, eu discordo, e às vezes não tem nenhum versículo, nada que a Bíblia aponta, e aí vira uma bagunça. Então aqui a gente quer trazer o que a Bíblia diz pra gente, tudo bem? Então vamos lá. As perguntas que me fizeram, foi muito engraçado que essa semana uma pessoa falou assim: Felipe, você postou um vídeo e eu vi algumas coisas e algumas pessoas falando algumas outras coisas. Cara, me responde essa dúvida aqui. E aí ela me mandou algumas dúvidas. Eu realmente preciso de um pastor? Eu realmente preciso estar numa igreja? Eu realmente preciso, né, o que nós chamamos de fazer a obra? Primeira coisa, a minha opinião não importa, tá? A minha opinião não importa, o que eu acho não importa. Eu sempre digo, opinião não é importante. O que importa é o que a Bíblia diz. Então a gente precisa de ir para as escrituras. Então vamos lá, vamos responder essa pergunta. A primeira coisa que eu quero que você me responda é o seguinte: você aceitou Jesus como seu Senhor? Você confessou Jesus? Beleza, legal. Segunda coisa, você é batizado? Beleza, sou batizado, Felipe, legal. Então, se você já acredita nesses dois pontos, você acredita que a Bíblia é o livro que nos guia, é o nosso norte? Você acredita que na Bíblia contém as palavras de vida eterna? Felipe, eu concordo. Se você respondeu sim para essas três perguntas, sim, você precisa de ir para a igreja. Você precisa frequentar um templo. Felipe, precisa de um pastor? Sim, você precisa de um pastor. Por quê? Porque tá escrito, velho. Tá apontado aqui. Só que antes da gente ir para essas provas, a Bíblia, ela vai ter os dois pontos para nos dar. Tanto o ponto de você ir, que é o ponto que eu vou mostrar para vocês, quanto o ponto que eu consigo. Ela não fala que nós não devemos frequentar a igreja e não fala que nós não devemos ser um pastor. Não fala. Mas existem textos que eu posso tirar do contexto, tirar ele da aplicação dele e falar assim, cara, ó, tá vendo? Você não precisa de um pastor. Você não precisa de ninguém sobre você. Você pode ir, você pode governar, você pode ter autoridade, não sei o que e tal. E aí, mano, começa a virar zona. Então a primeira coisa é o quê? A Bíblia vai mostrar pra gente, lá em Apocalipse, que Deus nos constituiu, que Jesus nos comprou com o teu sangue, nos constituiu reis e sacerdotes. Então eu falo assim, se eu sou rei, eu não preciso que tenha ninguém acima de mim a não ser Deus. Não é bem assim que funciona. Aí você vai pegar e vai falar, poxa Felipe, Pedro vai dizer pra gente que o Senhor nos comprou e nos constituiu uma nação de sacerdotes, então todos nós ministramos Deus ao povo. Concordo com você, mas discordo quando você acha que você não deve ter um pastor, não deve ter uma igreja. E por que eu discordo veementemente disso? Primeira coisa é que eu nunca, aprenda isso, eu nunca posso tirar um texto do contexto para gerar aquilo que eu acho que eu tenho que gerar. Porque eu gosto daquilo, porque eu gosto daquilo outro. Porque senão eu posso tirar vários textos do contexto e criar minha própria religião. Então eu tenho que começar a entender o que a Bíblia está apontando pra gente e o que realmente ela quer dizer com esses textos. Então a primeira coisa é que só pelo escrito bíblico, só pela maneira que a Bíblia é escrita, você já percebe que você precisa de ter uma igreja, você precisa ter um pastor. Por quê? Paulo ele escreve às igrejas, tá? Então você tem a sua carta ali a Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, aos Filipenses, aos Gálatas. Todas essas cartas aqui que a gente está falando são igrejas. E todas essas igrejas têm um líder. E aí o que acontece? Você vai falar assim, mas Felipe, não é do mesmo molde que hoje. Beleza, tranquilo. E Paulo nunca chegou e falou assim, gente, o molde tem que ser esse, dessa forma. Ele mostra como os líderes das igrejas devem se comportar, mas ele nunca traz um molde que hoje a gente estabeleceu. Hoje a gente tem uma coisa que a gente chama de liturgia do culto, uma estrutura de culto, e tá tudo certo, não é pecado, não é errado isso. Agora,
além de Paulo mostrar que nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Felipe, eu não posso ter uma comunhão dentro de casa? Pode, por isso que existem células, por isso que existem igrejas que têm células. Mas, beleza, quem é a pessoa, quem é o cara, o líder da célula? Ah, o líder da célula sou eu. Eu criei aqui na minha casa aqui, eu faço do meu jeito, do jeito que eu quero. Eu vou ser muito sincero com você, vai se converter. Então, nós entendemos que nós precisamos de frequentar, que nós precisamos de ter a reunião dos santos, nós precisamos de ter um lugar para nos reunirmos como igreja, né? Paulo vai sempre, Atos dos Apóstolos vai mostrar pra gente que o povo se reunia no templo para orar, para buscar Deus e nas suas casas compartilhavam pão. Então a igreja também é um ciclo social. Não é apenas eu chegar de domingo, vou frequentar uma igreja, vou à igreja, fico lá na igreja e depois acabou. Não, eu vou para a igreja, mas tem um ciclo social porque também é a convivência dos santos, tá? Então, sim, respondendo a primeira pergunta, você precisa de ter uma igreja? Sim, para ter comunhão. Felipe, posso ter uma célula? Sim, mas tem uma pessoa, uma autoridade, alguém que te representa como pastor. Por que isso? Porque isso é bíblico e eu quero ler alguns textos rapidamente com você. E antes de ler esse texto, eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma estrutura bíblica que aponta isso. Sem nem precisar de ler texto. Vamos lá. Já que você é bom aí de Bíblia. A gente tem Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos. Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico. E olha que engraçado que nesse livro a gente tinha a igreja, e essa igreja tinha que? Líderes. Pedro era um líder. Paulo se tornou um líder. Aí, calma aí, você vai falar assim, mas eles eram dos apóstolos, não andaram com Jesus. Calma, vamos lá. Atos, aí a gente vai para as cartas. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. E aí a gente entra no quê? Timóteo e Tito. O que essas 3 cartas são? São 3 cartas que todo teólogo, toda pessoa que estuda panorama bíblico, estuda sobre o Novo Testamento, entende que são cartas pastorais, tá? E mais do que isso, não precisa nem só de entender, cara. Elas mesmas provam isso. Porque quando Paulo vai falar a Timóteo, ele fala sobre como que deve ser a liderança da igreja, como que deve ser a interação dentro da igreja. Então eu te aconselho aí você ler 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Porque Paulo está explicando como que vai ser uma estrutura de um líder da igreja. Beleza? Então a gente já entendeu isso. E aí a gente vai chegar no que Paulo vai dizer lá aos Coríntios, quando ele diz, cara, nós somos um corpo e existem muitos membros desse corpo. E nem todos serão profetas, nem todos serão apóstolos, nem todos serão isso, aquilo, outro. E a Bíblia, Paulo vai mostrar pra gente que existe uma hierarquia dentro da igreja que o próprio Deus colocou. Então não adianta a gente querer fazer bagunça, querer fazer a opinião das coisas alheias, sendo que a gente mostra que Deus deixou essa estrutura pra gente. E aí a gente vai lá para Efésios agora, e eu quero ler para você Efésios 4, verso de número 11, que diz assim: Ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Olha aqui, observa um trem, moço. Ele preparou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, porque eles são responsáveis para preparar o povo santo para realizar uma obra. Mano, entenda uma coisa. E antes de eu falar aqui, vamos pro 14. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Por que um monte de gente acredita nessa baboseira? Você não precisa de uma igreja, você não precisa de um pastor, você não precisa de alguém que seja a sua autoridade espiritual, vamos dizer assim. Cara, acredita tudo isso porque tá escrito. Porque chega um Zé Ruela, fala qualquer besteira, eu não tenho conhecimento, eu não tenho pastor, eu não tenho pra quem perguntar, eu não tenho quem vai me ensinar. Aí eu leio a Bíblia do meu jeito, escolho os textos que eu quero, porque, entenda uma coisa, irmão, muita coisa, eu sou pastor, eu tenho um pastor, tá? E esse pastor me educa.
Por quê? Porque muitas das vezes, cara, teve coisa na Bíblia que eu li que eu não entendia. Tinha coisa da Bíblia que não fazia o menor sentido pra mim. E eu fui lá no meu pastor e pedi pra ele me ensinar a mesma coisa. Por quê? Porque a gente escuta uma coisa aqui. Se a gente não tem alguém que tá preparado, um pastor preparado na palavra, alguém que se dedica ao ensino, alguém que se dedica a crescer na graça no conhecimento. Meu lindo, deixa eu te explicar uma coisa. Você vai ser como criança, jogado pra um lado pro outro, porque às vezes você fica sendo enganado com essas coisas. É por isso que quando chega alguém e fala assim, você tem que governar, você tem que fazer isso, você acredita. Por isso que quando chega alguém e fala assim pra você, você não precisa de uma igreja, você não precisa de pastor, você acredita, sabe por quê? Porque você não tem o mínimo conhecimento disso daqui. Porque se tivesse o mínimo conhecimento disso aqui, irmão, você nem tinha coragem de falar uma besteira dessa, tá? Então assim, vamos lá para Hebreus 10, 25, diz assim, e não deixe de frequentar as vossas reuniões. Algumas traduções dizem, não deixe de frequentar as vossas igrejas, mas antes, animando uns aos outros, para que ninguém se desvie, porque sabemos que o dia já se aproxima. E agora uma coisa bem interessante é que Tiago vai escrever pra gente na sua carta que nem todos queiram ser mestres. Porque naquele grande dia, os mestres serão mais cobrados do que os que não são mestres. Hebreus vai dizer pra gente, respeite os seus líderes e façam que o trabalho deles sejam leves, para que eles trabalhem com alegria, porque isso é benefício para vocês. Irmão, eu tô te falando de Bíblia. Eu não tô te falando de opinião. Eu acho que tudo isso, cara, prova, sim, que você tem que ter um pastor, você tem que ter uma igreja. E você precisa, sim, ser obediente aos seus líderes, porque isso é bom aos olhos de Deus, tá bom? Então, não entra nessa paranoia aí não, nessas conversas fiadas aí não, porque Deus tem um plano maravilhoso pra sua vida, Deus tem algo perfeito pra sua vida, mas muitas vezes a gente se desvia do foco, se desvia daquilo que Paulo diz, a sã doutrina, porque o mesmo Paulo escreve para Timóteo assim, Timóteo, nos últimos dias, as pessoas escolherão mestres para si, para que falem aquilo que elas querem ouvir. Ana, é muito difícil, muitas vezes a gente ficar debaixo de uma autoridade. Olhar e falar assim, cara, essa pessoa, ela tem autoridade. Mas vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso, tá bom? Então, você tem mais dúvidas? Tem questionamentos? Deixa aqui nos comentários que a gente está aqui à sua disposição para te ensinar, beleza? Então, ó, vamos fazer o seguinte, se inscreve no canal, deixa seu like, por favor, deixa aí o comentário, deixa a pergunta. Então, tamo junto e eu te vejo agora no próximo vídeo, tá vendo? Já foi, ó, um vídeo por semana. Vai continuar aí, é nóis, falou!